sabemos, na história tradicional dos filmes, os vilões geralmente são derrotados e o final é feliz. Bem, não posso fazer tal promessa para o documentário que você está prestes a assistir. O inimigo está bem vivo e pode estar mais perto do que você imagina. Mais seres humanos foram abatidos no século XX do que em todos os séculos anteriores juntos. Nós estamos falando de um recorde de mais de 100 milhões de mortos. Dentre isso, massacres em larga escala, deportações de populações inteiras para regiões sem a mínima condição de sobrevivência, expurgos assassinos liquidando menores postos de oposição, fome e miséria provocadas que dizimaram indistintamente milhões de pessoas. Enfim, a aniquilação de homens, mulheres, crianças, soldados, camponeses, religiosos, presos políticos e todos aqueles que, pelas mais diversas razões, se encontraram no caminho de implantação do que, paradoxalmente, nasceram como promessa de redenção e esperança. Mas por que isso aconteceu? Ou melhor, por que ideias como essas que nos levaram a isso ainda estão vivas nos dias atuais? Como chegamos aqui? Quais são as raízes do problema? No século XVI, Copérnico, Galileu e Newton mudaram o rumo da humanidade. O homem descobre que a Terra não é o centro do universo. Após a Terra perder o protagonismo entre os astros, a humanidade se pergunta: em que o homem se difere dos demais animais da natureza? Neste cenário, o filósofo Immanuel Kant quer descobrir o pensamento humano da mesma forma que a ciência tem descoberto o mundo nos últimos séculos. Ele escreve Crítica da Razão Prática, onde diz que o mundo só é conhecido pelas ações do homem e jamais pelo seu pensamento puro. Friedrich Hegel, influenciado pelo pensamento de Kant, diz que além do mundo ser conhecido apenas pelas ações do homem, quando cogita agir, o homem cria um simulador dentro de si que testa os resultados das opções que pode tomar. Imagine um homem em uma ilha no meio do oceano. Ele não sabe a temperatura da água. Intelectualmente, ele pode imaginar uma água fria ou quente, mas só saberá a realidade de fato quando entrar nela. Neste conflito mental de diferentes ideias sobre a temperatura da água, o homem tira conclusões dos riscos e benefícios de entrar ou não no oceano, chegando à conclusão que lhe parece a ação ideal. Todo este pensamento dá base para a teoria chamada dialética histórica, onde o ser humano cria uma tese e em seguida uma antítese, e como consequência deste conflito entre as duas conclui uma síntese. Segundo Hegel, a história se moveria com essa linearidade da dialética histórica. Hegel teve um aluno chamado Ludwig Feuerbach, que foi defensor da ideia de que neste processo de dialética histórica, o homem criou Deus, como uma forma de se autoconhecer. Aqui terminamos toda a base para que um alemão chamado Karl Marx desenvolva o pensamento que mudaria o mundo para sempre. Karl Marx estudou Hegel por 10 anos, tempo suficiente para se convencer da dialética histórica e consagrar o sentido da criação de Deus proposto por Feuerbach. Marx afirma que a dialética histórica proposta por Hegel que de fato moveria o mundo é a luta de classes, aristocráticos contra plebeus, senhores feudais contra camponeses, burgueses contra proletários. Portanto, o próximo estágio seria a revolução do proletariado, como síntese da desalienação das massas. O trabalho de Karl Marx alcançou os ouvidos de um senhor chamado Moses Hess, que o apresentou para Friedrich Engels, para que juntos publicassem um manifesto comunista, alertando os proletários de que eles deveriam se rebelar e protagonizar uma revolução que iria destruir o que Marx tinha dado o nome de capitalismo, com o objetivo de chegar na utopia do ápice da humanidade. Marx e Engels fundaram diversos movimentos comunistas nacionais e internacionais, basicamente com o intuito da propagação da consciência revolucionária. Bem, acontece que Marx estava errado. O valor não nasce do trabalho que é colocado. Por que muitos alunos acreditam merecer notas boas por um trabalho escolar ou acadêmico em que gastaram muito tempo fazendo? Para eles, o parâmetro não está na qualidade do trabalho, mas sim no total de horas empenhadas na sua consecução. Essa confusão fundamental sobre o valor do trabalho é o cerne da crítica marxista ao capitalismo. Por milhares de anos, os seres humanos acreditaram que a Terra era o centro do universo e que o Sol girava em torno dela,
Com o advento das pesquisas sistemáticas, os cientistas passaram a desenvolver explicações crescentemente complexas sobre o porquê de suas observações do universo não baterem com essa hipótese. Quando Copérnico e outros ofereceram uma explicação alternativa que realmente era capaz de explicar os fatos observados e o fizeram de maneira clara e concisa, o modelo heliocêntrico triunfou e a revolução copernicana mudou a ciência para sempre. Nas ciências econômicas, há uma história similar. Por centenas de anos, vários economistas acreditaram que o valor de um bem dependia do custo de se produzi-lo. Em particular, vários seguiam a teoria do valor-trabalho, segundo a qual o valor de um bem era determinado pela quantidade de trabalho socialmente necessário para a sua fabricação. Por exemplo, se a produção de um par de sapatos consumiu 4 horas de trabalho, e se são necessárias 2 horas de trabalho para preparar e assar um bolo, então, a taxa de câmbio justa entre essas duas mercadorias deveria ser de um par de sapatos por 2 bolos. Dessa maneira, esses 2 bens seriam trocados a uma taxa que representa quantidades comparáveis de tempo de trabalho gasto para produzi-los. No entanto, assim como a história da astronomia, a teoria foi se tornando cada vez mais complicada à medida que tentava explicar algumas objeções óbvias. Por exemplo, um homem pode gastar centenas de horas fazendo sorvetes de lama ou cavando buracos, mas se ninguém atribuir qualquer serventia a esses sorvetes de lama ou a esses buracos, e portanto não os valorizar o suficiente para pagar alguma coisa por eles, então tais produtos não têm valor algum, não obstante as centenas de horas gastas para sua fabricação. O valor de um bem não deriva da quantidade de trabalho que é despendida em sua fabricação. O valor de um bem é subjetivo, depende do uso e do grau de importância pessoal, subjetiva que alguém confere a ele, seja uma mercadoria ou um serviço. Se o bem servir para algum fim ou propósito, então terá valor para ao menos uma pessoa. A tese de Marx foi contrariada de forma cristalina na obra do economista austríaco Karl Menger, cujo livro Princípios da Economia Política, de 1871, não apenas ofereceu uma nova explicação para a natureza do valor econômico, como também foi responsável por estabelecer a escola austríaca de economia. O que Menger e outros argumentaram é que o valor é subjetivo, ou seja, o valor de um bem ele não é determinado pela quantidade de trabalho consumido em sua fabricação, tampouco é determinado pelos insumos físicos, inclusive mão de obra, que ajudaram a produzi-lo. Ao contrário, assim como a beleza, o valor, como diz o velho provérbio, está nos olhos de quem vê. O valor de um bem advém da percepção humana quanto a seu proveito e quanto à sua função para satisfazer determinados fins aos quais os indivíduos almejam em determinado momento. Se o bem servir para algum fim ou propósito, então terá valor para ao menos um indivíduo. Essa ideia de valor do trabalho é economicamente falsa. E sendo economicamente falsa, todo o resto do marxismo que está sustentado nessa ideia deveria ter caído por terra. E por que não caiu por terra? Porque aos marxistas pouco interessa a verdade científica do que disse Marx. Interessa mais a teoria da revolução, que se derivou de um erro. É quando suas ideias florescem entre os jovens russos, e o que parecia apenas uma ideologia transforma-se no que será o maior genocídio da história da existência humana. Vladimir Lenin tinha 17 anos quando seu irmão tenta explodir a carroça do czar russo, Alexandre III, como forma de protesto de um grupo terrorista do qual ele fazia parte. Seu irmão falha e é condenado à morte. A partir desse momento, Lenin intensifica sua vida política por meio dos estudos de direito, até que conhece a obra de Marx e Engels, nos livros O Manifesto Comunista e O Capital. Lenin foi se tornando cada vez mais radical, e nos meados da Primeira Guerra Mundial, entende que é a oportunidade perfeita para antecipar a Revolução Proletária por meio da Revolta Armada. Em outubro de 1917, Lenin cria o primeiro país comunista da história. Segundo o historiador Norman Davis, da Universidade de Cambridge, os que resistiram contra essa ideologia aplicada por Lenin em 1917 foram fuzilados. Houve massacres terríveis contra japoneses e resistentes da época. 7 anos depois, Lenin morre. E aquele que era para ser seu sucessor natural, Leon Trotsky, por defender que o comunismo deveria ser aplicado ao mundo inteiro, sofre um golpe de Joseph Stalin, o homem que via ganhando poder dentro do partido com a ideia de focar seus esforços na Rússia. Stalin só desocupará o governo depois de 30 anos, em 1953, deixando para trás mais de 25 milhões de pessoas mortas. Nesse decorrer de 30 anos até o final de seu governo ocasionado por sua morte em 1953, ocorreram diversos massacres, desde o abate de opositores, a traição do seu povo e até em novembro de 1932, quando seu regime secundário chegou a fazer com que sua esposa Nadia Aleluyev cometesse suicídio. No mesmo ano, ocorreu um dos maiores caos da psicopatia humana, vista na história da humanidade. Foi em 11 de novembro de 1932 que Stalin escreveu ao seu associado Kaganovich dizendo assim: "A situação da Ucrânia é muito ruim.
Se não agirmos agora, perderemos a Ucrânia. A cúpula stalinista então produziu um plano de ação. Era um plano horrendo. O nível de psicopatia de Stalin pode ser medido pelo que ele fez na Ucrânia em 1932 e 1933. A Ucrânia, que fazia parte da União Soviética, foi cercada. Um imenso cordão foi criado para que ninguém pudesse ir embora. Então, por ordem de Stalin, a produção de grãos, a produção agrícola do país foi exportada pela NKVD. Ao fazer isso, Stalin sabia que estava condenando-os à morte, e de fato, Stalin, com sua psicopatia, matou 7 milhões de pessoas de fome, no episódio conhecido como Holodomor. Nikolai Melnik, sobrevivente do Holodomor de 1932 e 1933, relata que batatas, beterrabas e repolhos foram levados aos túneis, uma espécie de recipiente de madeira. Todos os bens comestíveis foram exportados. Boris Sokolov, historiador, afirma que os camponeses não tinham permissão de ir para as cidades. Os famintos camponeses eram impedidos pelos esquadrões especiais de embarcarem nos trens. Muitos morreram nas estações ou ao longo dos trilhos que levavam a cidades como Kharkov e Kiev. Os ucranianos estavam morrendo torturosamente devagar. As crianças choravam agonizando por pão. Muitos perderam seu sentido do medo e entravam em campos vigiados pelo NKVD para colher alguns grãos. Quando pegos, eles eram fuzilados no ato. A maioria dos camponeses morreu lentamente em casa. Unidades especiais da NKVD invadiam as casas das pessoas para recolher os corpos mortos. Eles recebiam sacos de farinha ou 200 gramas de pão por cada corpo que entregavam. Segundo Boris Sokolov, grupos especiais da NKVD entravam nas casas e perguntavam: onde estão seus mortos? Um caso atormentador foi de uma mulher já moribunda deitada em uma cama. Os homens da NKVD exclamavam que iria levá-la mesmo assim, pois a própria já estava prestes a morrer mesmo, afirmavam. E a mulher deitada na cama então implorava para que não a levassem, e suplicava dizendo que ainda estava viva, e que queria viver. Maria Zaguts, outra sobrevivente da fome de 1983, afirma que todos eram jogados na vala, e o chão se movia. Muitos foram enterrados vivos. Os grãos subtraídos dos camponeses foram exportados para o ocidente, bilhões e milhões de toneladas. Apesar da fome, a exportação dos grãos da Ucrânia foi levada ao seu nível máximo. A mídia ocidental reportou tanto a escala quanto o caráter do genocídio pela fome. Os ucranianos estavam sendo exterminados na frente de todo mundo, mas o mundo não fez nada para ajudá-los. 7 milhões de pessoas morreram de fome no espaço de um ano. Então nós temos aqui o quadro médio de mortes anuais da Ucrânia, em 29, 30, 31. E quando chegamos no inverno de 1932 e 33, o quadro dispara em níveis explicitamente elevados e amedrontadores. A humanidade nunca tinha visto um programa de extermínio mais eficiente do que o ocorrido na Ucrânia. A visão stalinista de impor a utópica tal igualdade pela força tinha dado frutos, e este regime sanguinário chamado comunismo se repetiu em diversos outros países, dentre eles a China, com a ditadura socialista de Mao Tse-tung, que ocorreu no período de 1949 e 1976, e provocou a morte de 65 milhões de chineses. No Vietnã, sob as ordens de Ho Chi Minh, ocasionou 1 milhão de mortos no período de 1955 a 1975. Também na Coreia do Norte, sob as ordens do ditador Kim Il-sung, no período de 1950 a 1953, que gerou a morte de 2 milhões de pessoas. Ditador, e também responsável pela morte de 2 milhões de pessoas, Pol Pot exterminou 1/3 da população de seu país, o Camboja. Essas catástrofes do comunismo também se repetiram no leste europeu, na América Latina, na África, no Afeganistão, no movimento comunista internacional e nos partidos comunistas fora do poder. Juntos se soma 4.250.000 mortes. Ao todo, o comunismo matou mais de 100 milhões de pessoas. Essas consequências são fruto da mentalidade revolucionária que vislumbra uma utopia teórica, e por se tratar de uma ideia sobre um futuro idealizado, não pode ser submetida a nenhum crivo de moralidade ou razão do presente e muito menos do passado. O comunismo sempre renegou a natureza humana, usando teorias supostamente científicas para embasar a busca de um novo homem. O extermínio humano se justificava na busca de uma sociedade apenas de homens evoluídos, a famosa utopia comunista. Outras correntes foram ganhando força ao reforçar que o comunismo poderia ser implementado gradativamente por meios menos radicais. Foi no caso da Sociedade Fabiana, fundada por Robert Bland e George Bernard Shaw. Caracterizada pelo pragmatismo, eles acreditavam em um processo progressivo que chamasse menos atenção frente aos seus inimigos políticos, atuando por meio de medidas socialistas disfarçadas. O socialismo fabiano percebe imenso valor em realizar reformas sindicais que teriam o objetivo de acostumar seus cidadãos a verem o Estado como uma ferramenta para curar todos os seus problemas.
A igualdade idealizada se daria pelo governo, defendendo a saúde pública, ensino gratuito e os princípios da justiça social, medidas que seriam pagas pela taxação progressiva do Estado sobre a sociedade. O crescimento gradual do Estado era inevitável e acabaria centralizando todas as decisões. Enquanto isso, na Alemanha, Karl Kautsky e Eduard Bernstein criam o Partido Socialista Alemão, entendendo que a social-democracia era o melhor meio para o comunismo. A social-democracia aponta a ação política como sendo mais eficiente do que a ação econômica, propondo assim a sobrevivência de um capitalismo debilitado. Como consequência, o Estado seria o agente da suposta transformação e libertação dos trabalhadores submissos a proprietários do meio de produção. Adicionando outras causas do conceito de liberdade estabelecido na época, a liberdade de não ser discriminado e de não ser vítima da desigualdade econômica ou sociocultural. Enquanto isso, na Itália, o menino que vinha de família pobre e teve sua visão moldada pelas dificuldades financeiras, tornou-se jornalista e publicou suas teorias políticas em jornais de esquerda, tornando-se um dos líderes do Partido Comunista Italiano. Seu nome é Antonio Gramsci, e com 31 anos de idade acaba sendo preso e condenado a 20 anos de prisão pela política italiana do regime Mussolini. Na cadeia, escreve os 32 cadernos do cárcere. Essas reflexões iriam ecoar no mundo, ao descrever como o Estado usa as instituições culturais para conservar o seu poder. E Antonio Gramsci ensinava o seguinte: nós temos que tomar o poder mediante infiltração, ocupação de espaço e revolução cultural. Isso é, se infiltrar nos órgãos de imprensa, na música, no teatro, no cinema, nas instituições de ensino, na cultura de um corpo social de modo geral. Lembre-se, eu não falei invadir, eu falei infiltrar. E através disso você molda e tenta descartar todos os valores, toda a moral de um povo. E por ter se infiltrado, você vai explanando a ideologia marxista em um processo contínuo, todos os dias, porque ao contrário de Stalin, Mao Tse Tung e todos esses genocidas, o gramscismo trabalha com o tempo e não com a força. Quer um exemplo claro? Pega o regime militar aqui no Brasil. Enquanto os militares estavam caçando comunistas no meio do mato, os caras estavam se infiltrando nas escolas, na música, no teatro, na arte. Mas por que eles se infiltraram? Bem, é muito simples. Quando você domina a cultura, você domina o povo. Até dela assim, não havia espaço para a esquerda chegar ao poder via eleitoral. Que ano é isso? 98. E, portanto, não tinha que ficar preocupado com disputar a eleição. Tinha que se pensar em organizar a sociedade. Dali 20 ou 30 anos, a gente iria ter 30% da sociedade já socialista, e aí sim a gente poderia disputar o poder e ganhar. Mas eu não vou viver mais 30 anos. E eu quero chegar ao poder logo. Socialismo, comunismo, marxismo perderam em tudo. Eles só não perderam na cultura. Na cultura eles são hegemonicamente vitoriosos. Para Gramsci, uma ditadura sem uma hegemonia cultural jamais existiria por muito tempo. E este era o problema do regime stalinista, pois todos os aspectos culturais da sociedade, sua filosofia e sua literatura formariam uma superestrutura da sociedade que também deveria ser derrubada. Gramsci propõe que através do controle do sistema educacional, das instituições religiosas e dos meios de comunicação seria possível reconstruir, criar e reproduzir uma hegemonia cultural comunista. Paulo Freire, patrono da educação brasileira, foi um dos discípulos do pensamento gramsciano. Abraçar a causa socialista no meio acadêmico, no mundo acadêmico, é algo natural, principalmente no mundo das ciências humanas, porque é um mundo onde você pode falar o que quiser, porque um aluno de ciências humanas dificilmente vai quebrar uma empresa porque ele não vai abrir empresa, dificilmente ele vai derrubar um avião porque ele não vai pilotar um avião. Portanto, você pode inventar como o mundo é, inventar como seres humanos são, propor uma solução que você tem na cabeça, dizer como todo mundo devia agir, porque os alunos vão terminar o ensino médio, vão beber, vão transar, e quando eles forem trabalhar, vão arrumar um emprego como professores, então eles vão poder repetir a mesma história. Ou então irão gerar gastos em algum órgão do governo. Em paralelo, Felix Will, um alemão que também estava preocupado com os rumos da Revolução Russa, decide criar uma série de congressos reunindo pensadores marxistas para acelerar o processo de revolução. Entre eles estava Karl Korsch, um teórico contemporâneo de Gramsci, que apresenta a tese de que o Estado é sim estruturado pela economia, mas essa economia tem como base uma estrutura invisível, a cultura estabelecedora dos valores que são passados de geração em geração. Entusiasmado com as apresentações de Karl Korsch, Felix fundou o Instituto de Pesquisas Sociológicas de Frankfurt, instituto que ao longo dos anos seria apelidado da Escola de Frankfurt. Um sucessor de Felix na Escola de Frankfurt foi o sujeito chamado Marx Horkheimer, e assim como Gramsci, acreditava em uma nova hegemonia cultural e na destruição das estruturas dos valores que se perpetuavam por meio da autoridade da igreja, da família e da escola. Segundo a Escola de Frankfurt, os pais ensinam aos filhos o que é certo ou errado por meio do castigo e educam através do exemplo da família. A igreja estabelece os dogmas morais e condiciona a ação do homem, e a escola condiciona o comportamento por meio do ensino. Para a Escola de Frankfurt,
se tratava de um ciclo vicioso que deveria ser atacado e destruído. Uma vez em que as instituições entrassem em crise, o Estado cada vez mais assumiria a responsabilidade do ensino dos valores das novas gerações, tendo a oportunidade de estabelecer a hegemonia cultural comunista. Dado continuidade ao movimento, Horkheimer, Theodor Adorno e Jörg Habermas, junto com outros pensadores, vão fundar a teoria crítica. A teoria crítica busca a síntese entre o pensamento de Marx e as ideias de Sigmund Freud, o fundador da psicanálise. A ideia na prática era simples: se criticarmos tudo o que existe, o processo de dialética histórica trazido por Hegel seria acelerado, e consequentemente, a utopia comunista irá chegar mais rápido. Passa a ser prática comum nas instituições de produção teórica adotar a crítica sobre todos os aspectos da sociedade até sua exaustão para então derrubá-los. A escola de Frankfurt criou o termo indústria cultural. Segundo eles, a indústria cultural nada mais é do que a cultura que serve aos interesses dos opressores, dos donos do capital, da burguesia em geral. E esta indústria cultural precisaria ser combatida através da teoria crítica. Então a cultura burguesa, ela teria como objetivo anestesiar as classes proletárias. E a teoria crítica seria uma forma de questionar a indústria cultural através da educação, livros, filmes, artes, enfim. E através dessa teoria crítica, nós teríamos uma conscientização maior das classes oprimidas, segundo eles, para fazer a revolução. Isso vai servir como matéria-prima para que na França o filósofo Jacques Derrida crie o desconstrucionismo, que é o método de retirar o significado de um texto para colocar um novo significado pretendido. Este método é aplicado não só em textos, mas também na retórica política e ideológica em geral. Por exemplo, a análise desconstrucionista da Bíblia pode levar a entender que se trata de um livro dedicado à superioridade de uma raça de um sexo sobre outro sexo. Ou a análise desconstrucionista da obra de Shakespeare pode concluir que se trata de obras mixóginas que defendem a opressão da mulher. Para o marxista cultural, a análise histórica resume-se apenas à relação de poder entre os grupos sociais. O desconstrucionismo é a chave do que chamamos de politicamente correto, porque é através dele que surge o relativismo moral, que reinterpreta toda e qualquer relação social, valor ou tradição cultural de acordo com as necessidades das causas políticas do momento. Um membro importante da escola de Frankfurt foi Herbert Marcuse. Foi um membro do Partido Social Democrata alemão e desenvolveu trabalhos nos Estados Unidos. Em seu livro, O Homem Unidimensional, Marcuse afirma que a sociedade industrial chegou ao ponto onde o proletariado, classe responsável pelo movimento da história, deixa de ser agente transformador da sociedade, porque os avanços do capitalismo tornam a vida desses grupos tão confortáveis que suas vontades revolucionárias teriam acabado. Então, para dar continuidade à teoria de Marx, detecta que o grupo revolucionário ou a nova margem de manobra eram as pessoas à margem da sociedade, assassinos, estupradores, ladrões, sequestradores e etc. Marcuse defendeu também que a masculinidade e a feminilidade não eram diferenças sexuais essenciais da natureza humana, mas sim apenas meras construções sociais impostas pelo que seria a primeira divisão do trabalho da história da humanidade, a família. Também defendeu que a libertinagem sexual seria uma reação à repressão social política. Marcuse, por meio do pensamento de sua influência, impulsionava o relativismo moral no mundo inteiro. O politicamente correto é aceito de braços abertos pela opinião pública basicamente por 3 motivos. A primeira razão é que as teorias econômicas de Marx são complicadas de entender, enquanto o tipo de raciocínio do politicamente correto, por meio de chavões de frases de efeito, aliado à fantasia de um mundo ideal e sem efeitos, é muito mais atraente para o cidadão comum. A segunda razão é porque o politicamente correto pratica a teoria crítica destrutiva até a exaustão, e sabemos que a adesão desse tipo de mentalidade revolucionária, principalmente por parte dos jovens, é enorme. A terceira razão é que o marxismo falhou como sistema social e econômico em todo o mundo, restava para sua sobrevivência a guerrilha cultural. Todo este movimento ganhará mais força nos Estados Unidos, quando David Horowitz, um adolescente de 17 anos, filho de pais comunistas, assiste em 1956, o sucessor de Stalin assumiu o governo da União Soviética. Neste momento, começam a aparecer diversas denúncias contra Stalin ao tornar públicos documentos secretos que comprovam a variedade de crimes cometidos, as traições, os campos de trabalho forçado e o genocídio. O mundo ocidental entra em choque. Neste momento, David Horowitz desvincula do Partido Comunista e funda junto a Marcuse e outros pensadores a New Left. A New Left é um movimento que tinha como objetivo ser a esquerda purificada, muito mais atraente e progressista. Sua visão da forma de comunicar suas intenções por meio do desconstrucionismo e reformando sua maneira de agir com base nas leis do marxismo, escolhendo todos os genocídios cometidos da busca pela utopia comunista. Começava um novo processo de reciclagem da comunicação comunista. Abraçando a contracultura dos anos 60, o movimento hippie, a libertação das drogas, a liberdade sexual e o aborto, trabalhando com slogans simples e publicitários como "Faça amor, não faça guerra". Em 1970, Horowitz é apresentado para o líder do movimento Panteras Negras, Huey Newton. Quando começa a arrecadar recursos financeiros para este movimento, David pede para sua amiga Betty Van Petter para se juntar a ela e cuidar das contas bancárias desses fundos. O corpo de Betty é encontrado boiando na Baía de São Francisco.
David investiga a morte de Beth e a polícia informalmente aponta o assassino como um dos Panteras Negras. Entretanto, a polícia não prendeu o suspeito. Seus amigos Danny Levitt, que se manifestavam em defesa das mulheres, também o ignoraram. Desconcertado, Horowitz escreve um artigo para o jornal New York Times sobre o caso, e no dia da publicação recebe a notícia de que havia acontecido uma falha e seu artigo não foi impresso. Incapaz de explicar a morte de sua amiga, David entra em uma crise existencial perante a sua ideologia marxista. Horowitz foi afastado da New Levitt por seus companheiros, que consideraram traição o fato do mesmo sugerir que o assassinato havia sido realizado por um membro dos Panteras Negras. Uma década depois, após este fato, David volta a escrever e denuncia como funciona o sistema de guerra política que participou e ajudou a criar, tornando-se um defensor declarado do conservadorismo. Ever since I came into the right and observed the political scene from a different vantage, it's always impressed me that whenever I see or usually see a conservative and a leftist or a progressive or a Democrat and a Republican squaring off, it's something like Godzilla versus Bambi. They call us racists, sexist, homophobes, imperialists, and we call them liberals. What are these people liberal about except whore, drugs, and sex and spending other people's money? Em meados dos anos 80, Saul Alinsky pega os princípios da guerra política escritos por Horowitz e faz uma série de sofisticações metodológicas na estratégia comunista. Na década de 30, Alinsky foi apresentado para Al Capone durante a Lei Seca, e este se aproxima de Frank Nietzsche, que ensina para Alinsky como funciona a máfia, aprendendo a importância vital de ser discreto e agir nos bastidores. Como consequência, Saul entende que para destruir o sistema é preciso agir silenciosamente, gradativamente e por dentro do próprio sistema. I'm saying that people do not get power except when they take it, or when they're strong enough so that the other side gives it up. Em seu livro Regras para Radicais, faz uma dedicatória para Lucifer, lhe dando o crédito como o primeiro revolucionário da história. As 3 premissas básicas de sua teoria são: a primeira regra é a desinformação. Na estratégia política, não se pode contar ao povo os objetivos finais, pois esses podem se assustar e não apoiar a causa. É preciso que se conte apenas o necessário para ser ajudado. A segunda regra é o niilismo político. Tudo vale para que aconteça a revolução. Não existem valores nem regras e a corrupção faz parte do objetivo. Roubar para o partido é a obrigação número 1 do comunista. Todos os partidos comunistas do mundo viveram do roubo, da chantagem, da corrupção, todos. Como é que Stalin subiu na hierarquia do partido? Assaltando o trem. A terceira regra fundamental é a destruição do oponente. Em um debate, não devemos vencer o argumento do oponente, e sim aniquilá-lo da vida pública. Alinsky defende a ideia de organização das massas como fundamento metodológico da revolução. Segundo sua proposta, a mudança vem do poder e o poder vem da organização. Para agir, as pessoas precisam se juntar. Uma igreja junta as pessoas para o interesse comum na fé, uma empresa pelo interesse comum econômico. E por isso, Saul Alinsky acreditava que fundar organizações para acelerar a revolução era brecha no capitalismo, por jogar na mesma lógica da descentralização dos interesses em comum. Durante sua vida, honrou seu posicionamento ideológico ao fundar 44 ONGs. Muitas delas formaram outros formadores de ONGs e assim o número foi se multiplicando intensamente. Essas organizações reuniram problemas. Entretanto, Alinsky dizia: o problema nunca era o problema era sempre a revolução. Quanto mais seccionadas forem as ONGs, melhor será, pois ninguém irá se opor a causas tão específicas que querem melhoria da sociedade. Cada ONG representava um bloco de votos, unidos por suas causas detentoras de um potencial de lobby político. As ONGs viraram instrumentos de manobras políticas e passariam desapercebidas. Hillary Clinton escreveu sua tese de mestrado sobre Saul Alinsky. Barack Obama também foi aluno de uma de suas ONGs e, posteriormente, advogado de defesa frente aos escândalos de corrupção envolvendo uma ONG criada por Saul Alinsky. Hoje no Brasil, existem mais de 200 mil ONGs que recebem dinheiro do governo federal. Entre 1999 e 2006, mais de 15 bilhões de reais foram entregues a essas organizações. Em 1959, quando Fidel Castro anunciou para o mundo que sua revolução era comunista e passou a ser apoiado por Moscou e a União Soviética, criou um programa de financiamento de grupos de guerrilhas na América Latina. Este ativismo da Revolução Comunista encontrou forte eco no Brasil, levando à formação de diversos grupos de orientação comunista que culminou com a tomada do poder pelos militares em 64. A partir daí, a esquerda passa a ter como principal objetivo a derrubada do regime militar. Além das mudanças educacionais que estavam em curso no Brasil, decorrentes do programa da pedagogia do oprimido que foi implementado pelo patrão da educação brasileira, Paulo Freire, nos anos 70 surge um caloroso debate universitário a respeito do futuro do comunismo no Brasil.
Neste debate, os social-democratas fabianos concluem que os mortos na revolta armada serviram de marketing para anunciar a revolução cultural. O movimento foi facilitado pelos próprios militares, que consideravam mais importante combater a esquerda armada quanto dava espaço para a esquerda cultural. Você veja dois sinais de estupidez do governo militar. Primeiro, criou a sindicalização obrigatória dos jornalistas. Quem fez a campanha sindical? Partido Comunista. Então o partido sindicalizou todo mundo e fichou todo mundo. Então, ao fim da campanha de sindicalização, o partido tinha um cadastro total dos jornalistas do país, sabendo quais poderiam ser colaboradores, quais não, etc. Nos anos seguintes, todos os sindicatos jornalistas do país, quem mandava? O Partido Comunista, frequentemente apresentando duas chapas eleitorais, porém as duas chapas eram comunistas. Segundo erro, a tal da educação moral e cívica, porque eles não queriam fazer um negócio anticomunista. Então eles falaram, não vamos falar contra ninguém, nós vamos fazer uma propaganda positiva, com patriotismo, né? Então lançaram a educação moral e cívica, e tornou obrigatório em todas as escolas. Quem ocupa as cartas de educação moral e cívica? Os comunistas. Enquanto isso, a esquerda estava se organizando, se fortalecendo, entrando num autoexame muito profundo. Os debates que eles tiveram em 64, 65, a respeito de seus próprios erros históricos, foi uma coisa muito séria. Então a esquerda estava se organizando e se fortalecendo ideologicamente, culturalmente, estrategicamente, enquanto o governo militar desmantelava ideologicamente a direita por meio de mentalidade tecnocrática, a liderança do positivismo. Augusto Comte era contra a política. Ele achava que as questões deviam ser resolvidas por técnicos e cientistas, sem o debate ideológico. E os militares acreditavam nisso, porque sobrou essa mentalidade positivista na cabeça das pessoas que nem sabem que é Augusto Comte. Você pega todos esses generais, quantos leram Augusto Comte? Nenhum, mas sobrou. Passados 20 anos, quando os militares largaram a ditadura, quem pegou a ditadura? A única força política que existia era a esquerda. Já veio com duas opções. Por conta disto, a dialética histórica é base curricular comum no marxista. Dialética histórica é a arte de você pensar duas coisas ao mesmo tempo, nunca uma só. Então, quando se cria PT e PSDB, já foi com essa ideia. O Lula sintetizou isso há muitos anos atrás quando disse: eu e José Serra inauguraremos uma nova modalidade de política. Mas qual é? Nós dividimos o território, você governa um pouco e eu um pouco, mas sempre só nós. E isso está em vigor até hoje. Quem foi o grande vencedor das últimas eleições? O PT caiu e quem subiu? O PSDB. Ou seja, assim continuaremos a velha história de divisão de território. Em 1990, na América Latina, o petista e líder sindical Luiz Inácio Lula da Silva e o ditador Fidel Castro fundam o Fórum de São Paulo, uma organização que reúne todos os governantes comunistas do continente da América Latina. Com mais de uma centena de partidos e várias organizações criminosas ligadas ao narcotráfico, como as Farc e o MIR chileno, no decorrer de suas reuniões feitas ao longo de 26 anos de existência, estratégias e planos de ação para expandir a revolução, o Fórum de São Paulo é a organização que articula a estratégia internacional socialista. Em 1994, o Partido Social Democrata Brasileiro elege Fernando Henrique Cardoso como presidente, que começará um amplo programa de incentivo às políticas estatais. O processo fabiano se deu com sucesso ao longo de 8 anos do governo FHC, que presidirá era Lula petista e o governo Dilma. O Brasil estava a caminho da utopia. Estaríamos rumo a uma revolução que não seria contada aos poucos? Seriam todos os partidos brasileiros ideologicamente idênticos e metodologicamente diferentes? Você reconhece este Brasil? Quando acendemos as luzes que apontam para os sábios do passado, para o início dos tempos, percebemos que herdamos algo de bom. Como linhas paralelas, a vontade e o desejo partem cada um de um ponto, mas para onde vão diferem. Diferente do desejo, a vontade é lúcida, perseverante e duradoura. Entende que o legado humano reverbera através dos séculos. E assim como o coração que sustenta nossas vidas, essa sustenta a vida de toda a humanidade. A vontade do indivíduo se impõe e mostra que, ao contrário do que afirma ditadores e supostos intelectuais, nós não somos escravos do meio. A vida pode nos desgastar ou nos afiar, mas isso depende do aço de que somos feitos. A vontade nos fez superar o impossível e dar aos que amamos o maior presente de todos, a esperança. Onde há esperança, há vontade, e onde há vontade, há um caminho. E durante todo o caminho da minha vida escolar, e garanto que de muitos outros jovens também, se foi vivido de forma indireta os ensinamentos do marxismo,
E é algo que você não desconfia porque é atraente, é legal e até é algo que lhe conforta. Você pega todas estas informações expostas ao longo do vídeo e a partir do momento que você entende, você começa a ter outra perspectiva referente à política, ao meio social, econômico e etc. E é um choque de realidade. Tudo que foi dito a você, tudo que foi martelado na sua cabeça ao longo dos anos passa a se tornar duvidoso e até perigoso. E isso não se limita apenas nas escolas. Eu também estou falando das grandes mídias tradicionais alastrando mentiras e fatos distorcidos, dos meios públicos da qual se concentram influências urbanas do seu cotidiano, neste exato momento. Enquanto você assiste esse vídeo, se faz 4 meses da morte de Otto Warmbier, um universitário que foi detido a 15 anos de trabalhos forçados sob o regime ditatorial norte-coreano. Em 1 ano e meio de sua sentença, foi morto. Seu crime? Ter pego um cartaz de propaganda no hotel onde estava hospedado. Enquanto você assiste esse vídeo, os dados da ONU de 2012 mostram que cerca de 1/3 das crianças norte-coreanas estão subnutridas, ao mesmo tempo que um relatório da Asia Press diz que norte-coreanos estão cometendo atos canibais para se alimentarem. 10.000 pessoas morreram por atos canibais nas províncias rurais enquanto Kim Jong-un gastava todos os recursos do governo com armas nucleares para mostrar seu ilusório poder bélico ao mundo. Enquanto você assiste esse vídeo e lembra de alguém falando a respeito do Islã ser a religião da paz, meninas ou mulheres estão sendo vendidas como escravos sexuais por míseros maços de cigarros por milícias do ISIS no Oriente Médio. Enquanto você assiste esse vídeo, artistas que dizem defender a causa dos socialistas e que se posicionam contra o capitalismo desfrutam nos Estados Unidos, país capitalista, as maravilhas que a iniciativa privada proporciona. A filosofia desses artistas é: capitalismo para mim, socialismo para vocês. Vocês não podem mais seguir piamente acreditando em um mundo ideal cujas pessoas podem viver felizes para sempre sem se preocupar com a violência e desigualdade social. Isso é uma grande e impossível utopia, e é uma utopia pelo simples fato de renegar a própria natureza humana. Muitos que possuem a mentalidade revolucionária já estão grandinhos o suficiente para se libertarem de seus próprios mundinhos coloridos com suas premissas distorcidas e confortáveis que não lhe levarão a lugar algum. Muitas coisas acontecem no mundo, e às vezes é difícil se ter o discernimento para distinguir o que é bom ou mal. Bem, neste vídeo, nós lhe demos uma história que não é tão conhecida, e por muitas das vezes passou pelas escondidas, distorcendo a visão dos curiosos pela busca da verdade e corrompendo os bons por meio das mentiras que repetidas 1000 vezes se tornam nossas realidades. Talvez este vídeo possa ser seu pontapé inicial para a busca pela verdade de fato, pelo descobrimento da veracidade sobre os anos e anos de doutrinação ideológica que você enfrentou de maneira da qual não podia se defender. Não leve isso apenas como um trabalho de conclusão de curso, mas sim um enfrentamento pela verdade contra todo o establishment e a recordância da memória apagada das vítimas deste regime cruel e maligno, o comunismo. Un tad viens atkal bērniņš nomira. Tad es neatceros, cik vai bija pusgads vai gads bija. Tad es atkal vilku to, un tad es tikko aizgājis pie savu dēlu. Un tā bija pēdīgā reize. Viņš nesas apcīm.